E hoje nós teremos justamente a oportunidade de trazer para vocês um pouco de como nós estamos reimaginando a medicina, como a Novartis tem pensado à frente e buscado trazer o que tem de melhor tecnologia para os nossos pacientes. Porque aqui, no fundo, os pacientes são de todos nós. Nós todos juntos podemos contribuir realmente para virar a curva da vida, né, como esse próprio vídeo mostra. Para isso, eu convido ao palco o Dr. Cláudio Espera. Ele é o nosso diretor médico de desenvolvimento clínico na área de oftalmologia. Ele é oftalmologista brasileiro e se encontra na Basileia hoje justamente para o desenvolvimento dessas novas tecnologias. Convido também o professor Oswaldo Okamoto, que ele é professor associado, professor adjunto de genética na USP. E ele vai trazer também um tema um pouco sobre terapia celular, falar para nós como está o momento da terapia celular. E acredito que em breve chega o Maurício Grilli, está a caminho, ele nos avisou que está a caminho, está chegando, para trazer um pouco sobre o mundo digital hoje, como nós enxergamos a medicina nesse mundo digital. Muito obrigada a presença de todos. Dr. Cláudio, por favor. Esse aqui, né? Obrigado, doutora Eliane. Meu nome é Cláudio Espera, eu sou de Presidente Prudente e é um imenso prazer estar aqui hoje. Eu sou médico da Faculdade de Medicina de Marília, residência em Botucatu e passei um ano na escola. Em 97, fazendo fellow de trauma e tumor, e depois eu fui para a Europa, passei 2 anos em Kubaikov, em Marseille, fazendo um fellow de cirurgia refrativa, e entrei na indústria sem nenhuma ideia o que o médico faria na indústria. Só que o challenge e a ideia de tentar alguma coisa diferente era tão grande, eu me dei 6 meses. Se eu não gostasse, eu voltava para Presidente Prudente, começava a trabalhar, já ia começar a fazer meu mestrado aqui na escola e continuava minha vida. E depois de 18 anos eu continuo lá. Então, acho que a discussão que teve hoje de manhã sobre a educação, a empatia, como vai mudar o ensino da medicina no futuro. Hoje em dia, basicamente 50% das profissões do futuro não existem ainda. Quais serão as especialidades da medicina que vão existir no futuro? Nós estamos preparados para formar esses médicos. E vocês estão preparados para seguir essas opções. Então, essa discussão hoje em dia é fundamental. O que eu gostaria de discutir um pouco hoje com vocês é sobre as mudanças de terapia gênica que está acontecendo. Hoje a discussão da parte da manhã do Dr. Fábio foi fantástica. Gostaria muito de conversar com você depois dessa apresentação, para a gente trocar um pouco figurinha na discussão. Esse artigo que foi publicado em 2018 pelo Dunbar, para mim, ele exemplifica muito o que o momento que a gente está vivenciando, que não é só na medicina, na terapia gênica, mas de uma maneira geral, a transformação digital, a tecnologia, o deep learning, o big digital, tudo isso está acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. E todas as tentativas com sucessos e bloqueios nos últimos 30 anos, está tudo caminhando por uma mudança exponencial nas terapias gênicas. E já se sabe que as terapias gênicas hoje em dia serão moléculas extremamente difíceis de serem produzidas e que têm que ser estudadas com endpoints que não existem hoje em dia. Tudo isso tem que ser criado e tudo isso vai ser modificado no futuro. Essa é uma lista de algumas patologias que estão sendo investigadas hoje em dia, no momento, em terapias gênicas, onde estão utilizando os vetores virais para as patologias. E temos aqui, como exemplo, artrite, Alzheimer, distrofia muscular e na oftalmologia, que é a minha área de pesquisa, retinite pigmentosa e glaucoma, entre outros. Mas é só para exemplificar que essa tecnologia está abrangendo o corpo inteiro e só está aumentando. Esse é um slide do RedNet, que publica todos os meses ou cada trimestre o número de genes e mutações que estão sendo diagnosticados no mundo inteiro em patologias retinianas hereditárias. E vemos que nos últimos 20 anos teve um desenvolvimento exponencial das patologias, os genes que foram mapeados e identificados nesse tempo. E vê-se que nos últimos 5 anos essa progressão ela aumenta exponencialmente.
Algumas delas estão listadas aqui, especificamente em oftalmologia, em patologias retinianas, temos aqui retinite pigmentosa, doença de Stargardt, cromatopsia, glaucoma, neuropatia de Leber, retinoblastoma, entre outras, e vê-se que existe uma preponderância maior em estudos em retinite pigmentosa, com um número de genes grandes que já foram identificados e estão sendo avaliados no momento. Se fizermos essa mesma tabela para cardiologia, para oncologia, para sistema muscular, teremos um enorme número de genes que estão sendo identificados e estudados no momento. Só para exemplificar o tamanho da pesquisa que existe no momento, hoje em dia, na indústria, nas universidades, em laboratórios particulares no mundo inteiro. Quando se fala de terapia gênica, tem 3 fatores que são principais. Existe um gene que está alterado no tecido humano, é um gene que vai ser transferido através de um vetor. Existe um órgão-alvo, no caso é o olho, mas podia ser um tecido muscular, podia ser o fígado, podia ser o pâncreas. Existe um vetor, que é o facilitador para a penetração desse gene que foi geneticamente modificado dentro da célula-alvo no organismo do paciente. O que acontece numa patologia, no metabolismo normal dos pacientes? Existe um gene específico, como existem milhões no corpo humano, que ele está codificado para produzir uma proteína específica que é necessária para uma atividade normal do corpo humano, para o metabolismo normal. E esse metabolismo normal, ele inclui a produção de um efeito e inclui também uma reciclagem do waste, que é o resíduo metabólico dessa produção desse sistema metabólico. Porque em vários órgãos, se esse resíduo metabólico ele não é eliminado normalmente do organismo, ele vai estar causando uma patologia que, no caso, no nosso exemplo aqui, poderia causar uma cegueira futura no paciente. Em muitos casos, existem mutações gênicas hereditárias ou adquiridas, e essas mutações gênicas, esses genes que estão modificados, eles não produzem essa proteína numa porcentagem necessária, ou uma proteína que é doente, e ela não fará o efeito necessário para produzir o metabolismo normal dessas células. O que acontece é que esse paciente ele vai estar com uma deficiência dessa proteína, e em muitos casos ele pode desenvolver uma patologia relacionada a este tipo de deficiência, com todas as consequências colaterais. Com o tratamento gênico, utilizamos a engenharia genética em laboratório para estar modificando um gene de um vírus, por exemplo, e incluímos esse gene dentro do núcleo da célula-alvo, e esta célula vai passar a proteína que está faltando dentro do organismo do paciente, e o paciente volta a uma atividade metabólica normal. O fator tempo, em muitos casos, nessas patologias hereditárias, é muito importante. Grandes dessas patologias já manifestam clinicamente em idade jovem, em crianças, e, em muitos casos, quando essa proteína ela não é produzida suficientemente, ou o resíduo metabólico ele não é eliminado como se deveria, essa célula-alvo ela vai entrar num processo de apoptose, ela vai morrer, e mesmo que esse tratamento for realizado no futuro, não existe mais uma célula base para esse vírus ser transduzido, e não vai adiantar nada. Então, em muitas patologias, que é no caso que eu vou exemplificar hoje, existe uma ideia de tratar-se o quanto antes possível, talvez crianças, talvez pré-adolescentes, com pacientes que ainda têm um tecido-alvo viável mínimo para produzir um efeito após um tratamento com terapia gênica. Se discutirmos diretamente as terapias gênicas com vetores, há dois tipos, os virais e os não virais. Os virais é um vírus modificado, eu vou discutir quais são os mais utilizados atualmente. Eles vão estar delivrando um ácido nucleico nas células alvo, nos tecidos, que vai estar interagindo com a membrana celular. Este gene autólogo ele vai ser introduzido dentro do núcleo da célula. Em muitos casos, ele fará parte do genoma da célula, portanto, quando essa célula se dividir, ele vai estar sendo parte da divisão também. Em muitos casos, esse gene ele fica dentro do núcleo, porém, a parte do genoma, ele não vai estar sendo
de visita no futuro. Os não virais normalmente são pedaços de DNA que são trabalhados em laboratórios. Muitos deles eles são puros ou combinados com outros agentes para facilitarem a transdução nas células-alvo, como lipossomas, os polímeros. E a grande distinção dos dois casos, existe uma facilidade natural dos vírus estarem penetrando, infectando os tecidos alvos. Porém, os vetores não virais eles têm uma característica bem importante do tamanho da capacidade gênica que eles podem estar transportando, que não é o caso dos vetores virais. Como eu disse, os não virais ele tem uma capacidade bem maior de traduzir, de carregar um material genético exógeno. Só que a dificuldade dele, ele não tem as facilidades naturais do vírus para estar entrando na célula, infectando, transduzindo e penetrando o genoma exógeno dentro da célula-alvo do organismo. De outra maneira, os vetores virais, o benefício deles, ou a facilidade de trabalhar com esses produtos, é que ele existe toda a capacidade genética natural para penetrar, para infectar a célula-alvo dentro do organismo. E, através de um tratamento gênico, retiramos toda a capacidade diminuímos a capacidade de toxicidade, a capacidade de reação imunológica desses vírus. Os mais comuns utilizados hoje em dia na indústria são o adenovírus associado, AAV, o adenovírus, que é o nosso comum adenovírus que causa patologias pulmonares, e o lentivírus. Vemos aqui algumas diferenciação na infectividade, todos os três são bem específicos, a estabilidade também. O packaging capability é o tanto de material genético que cabe nesses capsóides. Vê-se que o AAV ele é o menor, portanto que esse é um fator extremamente limitante com o tipo de genes que podemos tratar com AAV. O adenovírus ele é bem maior, 35 kilobase, e o lentivírus é mais ou menos entre os dois. O potencial imunológico, a resposta imunológica desses tratamentos é extremamente importante. O adenovírus, existe uma imunologia potencial importante após o tratamento. Então, tecnologias para estarem diminuindo uma reação imunológica nesses pacientes após tratamento é extremamente importante. Porém, o AAV, o adenovírus associado, existe uma capacidade imunológica bem diminuída. Esse é um vírus que normalmente não é relacionado a patologias no ser humano. Portanto, é um excelente vector para a edição de genes. E como eu disse, o fator epissomal, o lentivírus, uma vez inoculado dentro da célula-alvo, ele vai estar sendo introduzido dentro do genoma da célula, que não é o caso do adenovírus e do adenovírus associado, que uma vez dentro da célula, ele vai estar como standalone do lado do genoma na célula, porém dentro do núcleo, e fazendo toda a produção da proteína necessária para esse metabolismo. Mais específico no adenovírus associado, ele é pequeno, como eu disse, que é um fator limitante para a patologia, porém ele é bem específico para vários tecidos retinianos. Ele tem uma capacidade imunológica, de reação imunológica baixa, que é um grande fator positivo para esse vírus. E como negativo, basicamente, na oftalmologia, ele não é um grande transdutor nos fotorreceptores da retina, e o espaço de material genético que cabe dentro desse vírus ele é extremamente pequeno, quer dizer, ele é pequeno, menor do que os outros, e todos os genes que ultrapassam esses 5 kilobase, como é o caso das várias genes que estão listados aqui, entre eles o gene do Usher, que é uma das os genes que causam a retinite pigmentosa mais prevalente, ele não cabe nesse envelope genético. Então, é um fator limitante importante. Situações atuais, alternativas para estarem overcoming essas situações, tratamentos onde você está utilizando outro tipo de vírus,
por exemplo, o lentivirus expression, que tem uma capacidade gênica um pouco maior, ao redor de 8 kilobytes, no caso de tratamentos com MERT-associated autosomal recessive retinite pigmentosa, ou então na síndrome de Usher, onde estaríamos utilizando, separando esse material gênico a ser introduzido na célula em diferentes pacotes genéticos virais, introduzindo isso ao mesmo tempo no corpo, subretiniana. E no mesmo, similar no caso da doença de Stargardt, onde utiliza-se AAVs maiores em tamanho, que seriam mais capacitados para estarem transduzindo os fotorreceptores da retina. Existem vários tipos, entre o AAV1 e AAV9, e eles estão mais específicos a diferentes áreas do corpo. Por exemplo, o sistema musculoesquelético AAV1, 6, 7, o fígado 8, o pâncreas 8, no olho, vários estudos com o sorotipo 2, 4 e 5. E esses são bem específicos para cada tecido-alvo onde vai ser tratado. Eu não sou um geneticista, porém, de uma maneira geral, a maneira que se produz esses genomas alterados virais dentro do laboratório, pega-se o vírus, a AAV2, retira-se o máximo de genoma deste vírus natural que não é necessário para a transdução dentro do olho, retira-se principalmente os genomas que são importantes para uma possível toxicidade e a replicação desse vírus no corpo humano uma vez infectado, e dentro desse pacote, dessa linha, introduz o Gene of Interest, que no nosso caso aqui no exemplo aqui embaixo seria o RP65, existe um terminator e um promoter que vai depender muito do tecido, do gene e do vector. Então, basicamente, hoje em dia, existem poucos exemplos que são completamente similares dessas sequências, e cada um deles é bem específico para os tratamentos. Tá, obrigado. Perfeito. E uma vez introduzidos dentro do tecido-alvo, esse vírus vai transduzir, ele vai penetrar esse material genético dentro da célula, vai introduzir esse material genético dentro do núcleo da célula-alvo, haverá uma transcrição ou a síntese do RNA mensageiro, que vai estar fazendo a produção dessa proteína, que é codificada pelo gene exógeno. Existe uma translação, que é a síntese dessa proteína, e no final existe uma produção da proteína funcional, como deveria ser no corpo humano. No olho, há dois pontos, basicamente, principais de injeção desse adenovírus. No espaço subretiniano, ele estaria transduzindo as células que estão nas bordas desse espaço, que são os fotorreceptores, células de Müller, e o pigmento epitelial da retina, e quando introduzido dentro do vítreo, estaria transduzindo, basicamente, as células ganglionares da retina. A imunologia em todas essas patologias é extremamente importante, não só no olho, mas no corpo inteiro. Porque tudo que você introduz exógeno no corpo vai causar uma reação imunológica, e no nosso caso pode ser uma reação imunológica ao capsídeo do vírus, ou a proteína exógena que está sendo produzida, ou pelos dois. E a biodistribuição no corpo humano é extremamente importante para estar vendo o follow-up desses pacientes. Tudo isso pode estar causando inflamação, dependendo do fator inflamatório relacionado a esses vírus. E essa inflamação, ela pode ser tão importante que ela pode estar reduzindo ou diminuindo o efeito desse gene que foi produzido, ou destruindo completamente a célula-alvo onde ele foi infectado. Então, por isso, esse aqui é só um exemplo de um dos protocolos de tratamento com prednisona. Pacientes com injeção subretinal estariam tomando entrando num protocolo com prednisona até 40 miligramas por dia, por mais ou menos uns 15 a 17 dias. Então, isso é extremamente importante, está sendo follow-up em pacientes com terapia gênica. Um pouquinho mais em detalhe, foi mencionado hoje pelo Dr. Fábio sobre o Vortigen,
que é um tratamento para retinopatia pigmentária com a mutação do gene RP65. Só gostaria de fazer alguns comentários sobre a patologia em si. Brevemente, a retinite pigmentária é uma patologia hereditária, uma distrofia retiniana hereditária, onde tem mais de 250 tipos de genes que podem causar esse tipo de patologia. Nós estamos falando de um. Existem mais 249 que têm que ser estudados e testados diferentemente. Existe uma manifestação clínica mais ou menos padrão desses pacientes, onde esse paciente vai estar tendo uma diminuição da acuidade visual, uma diminuição do campo de visão desses pacientes e uma dificuldade com a adaptação de claro para escuro. E nos exames laboratórios, um eletroretinograma anormal e uma pupilometria anormal. Essa é uma lista de, não sei se tem 250 genes aqui, mas é só para exemplificar o número de patologias que estariam causadas essas distrofias retinianas. A prevalência dessa patologia é 1 em 4.000 de retinopatia pigmentária e a mutação no gene RPE65 é basicamente entre 1 a 2%. Então, se falamos de doenças raras, doenças, como foi discutido hoje de manhã, que recebem a designação de Orphan Disease dos governos para facilitar a aprovação do regulamentória. Eu não vou entrar muito em detalhe nesse slide, que é voltando a comentar um pouco mais dos sintomas e a manifestação clínica desses pacientes. O que eu gostaria de comentar com vocês é o vírus em si, que é o Vortigen, é um vírus, adenovírus do sorotipo 2, que foi modificado geneticamente para estar incorporando o gene que está faltando, que é o RPE65, que é um gene que estará atuando no epitélio pigmentário da retina para produzir a proteína RPE65, que é importante no ciclo da visão. Sem entrar muito em detalhe, esse é um ciclo que envolve o epitélio pigmentário da retina e os fotorreceptores. Existem um grande ciclo de proteínas que são envolvidos aqui para transformar a luz que vem do exterior em sinais neuronais que vão ser transmitidos para o córtex visual. E se uma dessas proteínas está faltando, esse ciclo não se completa e o paciente entra no processo de degeneração visual até uma cegueira legal. Esse produto ele vai estar sendo injetado subretiniana, não é uma injeção muscular, não é uma injeção intravenosa, é um processo bem específico, trabalhoso. O paciente necessita de uma vitrectomia do polo posterior, uma eliminação de trações maculares que podem existir e após uma injeção de um volume de 300 microlitros no espaço subretiniano desses pacientes. Então, é um tratamento bem específico. Porém, com uma injeção única, a hipótese é que esse paciente estaria sendo, talvez não curado, mas uma diminuição da progressão da patologia, que para esses pacientes é extremamente importante. Aqui alguns detalhes da injeção e esse volume que está sendo, esse produto que está sendo injetado no espaço subretiniano. Bem brevemente, eu gostaria de trazer para vocês o design de estudo clínico que foi utilizado para o desenvolvimento desse medicamento. Esse é só um exemplo do medicamento que já foi aprovado nos Estados Unidos, mas que está abrindo as portas para tratamento gênico e que está fazendo as autoridades sanitárias repensarem o processo de aprovação desses medicamentos. Sabe-se que um desenvolvimento de uma molécula leva-se uma fase 1, que é safety, uma fase 2, que é uma dose escalation, uma fase 2B, que é uma reconfirmação dessa dose, e um estudo de fase trato, que é a fase 3, que é de confirmação, que é basicamente o estudo para o registro do medicamento. Esse estudo é uma patologia rara, tivemos somente 10 pacientes, 12 pacientes que foram injetados com 3 diferentes volumes de concentração dessa dose de Vortigen e diferentes volumes de injeção. E esse estudo foi um estudo de fase 1 e fase 2 ao mesmo tempo. Então, portanto, foi safety e dose escalation ao mesmo tempo. Esses pacientes foram seguidos por um prazo de
12 meses, onde somente o pior olho de acuidade visual em baseline foi injetado, e a partir dos 12 meses, os pacientes que ainda entravam no critério de inclusão, eles foram autorizados a ter injeção no fellow eye, no olho contralateral, para ter um segmento follow-up de mais 12 meses. Depois desse estudo, com 12 pacientes, iniciamos o estudo de fase 3, que também foi um estudo revolucionário na maneira que foi utilizado, continua sendo um estudo randomizado, porém é um open label. Existe um grupo de intervenção e existe um grupo de controle. O grupo de controle sabia que ele estava no grupo de controle durante todo o tempo, e o grupo de pacientes, ele é pequeno, 21 na intervenção e 9 no controle, é uma patologia rara, foi autorizado pelas agências sanitárias a fazer esse tipo de estudo. A injeção foi bilateral, com espaço de mais ou menos 6 a 18 dias entre os dois olhos, e esses pacientes foram seguidos durante 1 ano, tanto no grupo intervencional quanto no grupo control. No grupo control, depois de 12 meses, eles foram autorizados a serem injetados bilateralmente e foram seguidos por mais 1 ano. E o que é interessante desse estudo foi a decisão do primary endpoint, que foi um endpoint novo que foi discutido com o FDA e a Agência Europeia de Medicamento, que não era baseado nos endpoints normais na oftalmologia, que é a acuidade visual, que é o campo visual, que é a sensibilidade ao contraste. Esse é a mobilidade do paciente para estar navegando num circuito independente, sem a ajuda de pacientes. Eu não vou entrar em detalhe dos resultados desse estudo, mas eu só gostaria de terminar essa apresentação lembrando que a terapia gênica, tudo isso está correndo muito rápido. A medicina está evolvendo rápido, como o carro está movendo rápido, como a alimentação está movendo rápida, como a educação no direito, porém, está movendo muito rápida. E na medicina, mais especificamente na oftalmologia, os exames normais ou mais tradicionais para estar se avaliando a eficácia de um produto, que começa com a acuidade visual, talvez não sejam os mais importantes para estar avaliando essa terapia gênica. Esses pacientes já foram acometidos, eles têm um grau de comprometimento que não pode ser modificado, e hoje em dia, essas novas terapias nos levam a definir novos endpoints. No caso, a capacidade de leitura é descrita, o PRO, Patient Reported Outcomes, ou esse novo endpoint que foi idealizado, que seria a mobilidade desse paciente sem auxílio. Essa é uma visão, Cláudio espera, do futuro, da terapia gênica. Eu acho que hoje em dia, numa fase inicial, vai continuar os estudos grandes com os adenovírus associados, que já tem, que existe uma facilidade maior nesse tratamento de terapias monogênicas. Terapias que são heterogênicas são mais complexos de estarem produzindo ainda mais. Aumentará-se o número de terapias que utilizam o lentivírus, pelo fato de ele ser maior do que os outros, e tudo isso vai estar evolvendo para um futuro, talvez a médio prazo, mas eu gostaria muito de ver a conversa, as seguintes apresentações, por uma reprogramação celular através do CRISP, e, quizás, no futuro, uma terapia gênica completamente personalizada de paciente a paciente. Muito obrigado. Bom, muito obrigada pela apresentação. Você vê que são coisas extremamente novas, né? Mesmo que nós não temos contato no nosso dia a dia, eu acho que é bastante interessante. E nós vamos, então, dar continuidade, chamando o professor doutor Oswaldo Okamoto, que é professor associado da USP, que vai nos falar da inovação em terapia celular. Muito obrigada, professor. Já vou agradecendo sua presença. Obrigada. Obrigada, professor. Bom dia. Agradeço a apresentação. Eu gostaria de iniciar dando aqui obrigado. Trazendo minhas felicitações para os 85 anos da Escola Paulista de Medicina. Essa aqui é uma instituição pela qual eu tenho bastante admiração e apreço, então realmente é um grande prazer e uma honra poder participar deste evento. Agradeço também
a Novartis por essa possibilidade de participar desse simpósio que está dedicado, tem como tema Novas Fronteiras na Medicina. Interessante que a gente nota nesse evento que a Escola Paulista, ao mesmo tempo que celebra toda a sua experiência, acumulada nesses anos de academia, também mantém o seu olhar para o futuro, trazendo à tona a discussão de temas que estão na fronteira do conhecimento, na fronteira da medicina. O desafio que eu tenho aqui é falar sobre inovação em terapia celular, e essa é uma área bastante dinâmica, que tem intensa pesquisa, e eu acho bastante difícil dar uma apresentação abrangente sobre o tema. Então, nessa apresentação, eu escolhi focar em alguns pontos que eu... Perdão, deixa eu ver se eu consigo... Como que eu faço para passar aqui? Ah, tem o outro controle, perdão. Ah, tá certo, obrigado. Então, assim, eu estava falando que é uma área bastante abrangente, então eu vou trazer alguns pontos que eu acho que são mais ilustrativos. Eu, na verdade, trago uma visão de quem está na academia, mas que entende que essa associação com a indústria farmacêutica é muito importante, porque permite mais rapidamente a tradução dos conhecimentos gerados para tratamentos que possam trazer benefícios aos pacientes. Então, vou trazer alguns casos que eu considero mais emblemáticos nesse sentido. E a área de terapia celular está repleta de inovações. Então, a gente pode começar com os primeiros transplantes de medula óssea que foram feitos inicialmente na década de sequência pelo Dr. Donald Thomas. São transplantes que foram feitos entre gêmeos para tratamento de leucemia. Depois, há 50 anos atrás, o primeiro transplante de bone marrow que foi feito entre irmãos não gêmeos. Então, esses procedimentos revolucionários para a época, somados aos estudos seminais, por exemplo, de Thiel e McCulloch, que culminaram na identificação das células-tronco hematopoéticas na medula óssea, esse conhecimento trouxe um ambiente favorável para, então, o avanço da terapia celular, ou a proposta de terapia celular para doenças oncohematológicas, que, para nós, é o paradigma de terapia celular. Durante muito tempo, o transplante de medula óssea, o transplante de células tronco-hematopoéticas foi desenvolvido, e, a partir da estruturação dos primeiros banco de medula óssea, banco de doadores de medula óssea, isso pôde ser disponibilizado e ampliado. Esses tratamentos puderam ser ampliados e a disponibilização foi maior para a população. A década de 90 foi bastante marcada por um florescimento, vamos dizer assim, dessa área, dessa subdisciplina conhecida por terapia celular, ou mais especificamente de células-tronco, biologia de células-tronco. E aí, alguns estudos muito importantes foram feitos, como, por exemplo, a geração das primeiras linhagens de células-tronco embrionárias humanas, pelo Thompson, em Wisconsin. Esse feito foi muito importante porque permitiu, tempos depois, que as células chamadas IPS, ou as células de pluripotência induzida, fossem desenvolvidas pelo Dr. Yamanaka. É importante falar que tanto o Dr. Thomas quanto o Dr. Yamanaka ganharam o Prêmio Nobel por suas descobertas. Então, 2010 foi um feito importante na terapia celular, porque o FDA, pela primeira vez, aprovou um protocolo com células derivadas de células-tronco embrionárias humanas. Eram células progenitoras de oligodendrócitos para tratamento de lesão de medula. Mas esse estudo ele foi interrompido por conta de problemas adversos, especificamente geração de tumores. Mas todo esse desenvolvimento foi muito importante, porque aumentou o conhecimento, existe toda uma curva de aprendizado. E de tal maneira que em 2017 nós temos o primeiro estudo publicado com células derivadas de células IPS para tratamento de doenças oculares. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Em 2015 também foi um marco importante, porque foi o primeiro tratamento com células-tronco que atingiu o mercado europeu especificamente. Mas isso aconteceu por conta de muito desenvolvimento de pesquisa, mais de 20 anos de pesquisa. Vou falar um pouco sobre esse estudo também.